Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar, então, glória a Deus. Uma salva de palmas para os seus filhos. Que bom estar aqui nessa vez, mais uma vez com vocês, poder ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Mas hoje de manhã estivemos aqui na nossa escola de líderes aprendendo com o Espírito Santo. E foi bênção, irmãos. Isso que o Cleber falou aqui foi algo que foi dito aqui hoje na escola de líderes. Vimos a importância do fruto na vida do crente. E às vezes a gente acha que o fruto é trabalho. Não, o trabalho ele é o resultado do fruto, né? É consequência do fruto. Há muita gente trabalhando sem fruto, né? E aí a gente ouve aquela palavra aí que muita gente diz: está fazendo a obra de Deus sem Deus, né? Porque quando eu tenho Deus na minha vida, a presença de Deus faz com que eu produza fruto, o fruto do Espírito Santo. Amém? Então é preciso que a gente compreenda isso. Nós aprendemos aqui sobre aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Jesus viu aquela figueira cheia de folhas, né? E Jesus foi procurar fruto naquela figueira, não encontrando, amaldiçoou a figueira e a figueira morreu. E isso tem uma mensagem para nós ali, porque fala de, né, alguém que está aparentando algo que não é. A figueira com folhas verdes era uma figueira que mostrava que ela estava na época de dar fruto, mas aquela figueira tinha aparência que tinha fruto e não tinha. E tem muita gente que tem aparência que é e não é. Isso nós aprendemos de manhã aqui. Aprendemos sobre aquela figueira plantada na vinha, né, irmão? Oh, figueira! Aquela figueira que estava ali, que o dono da vinha veio e falou para aquele vinhadeiro ali, falou: poxa, estou passando aqui todo ano e não acho fruto nessa figueira. Ela já estava plantada no lugar errado, porque uma figueira no meio da vinha não era o lugar dela, né? Era um lugar, mas era o melhor lugar, porque a terra onde a vinha era plantada, porque para se plantar uva tem que ter uma terra especial, uma temperatura especial, né? Então não é qualquer lugar que se planta uva, né? Então aquela figueira, ela foi plantada no melhor lugar, mas ela não estava produzindo. O dono da vinha queria cortar. O vinhadeiro falou: não, vamos esperar mais um pouco, vamos adubar, vamos cavar, e aí então, quando o Senhor voltar, se ela não tiver dado fruto, corta. E aí a gente viu a importância do cuidado, né? Da preocupação que a gente deve ter com o outro, né? E da forma que a gente deve cuidar do outro. E vimos que a função de cuidar é nossa, mas a função de cortar é do Senhor, do dono da vinha. Isso nós aprendemos de manhã. Então, se você não vem de manhã, você vai aprender essas coisas. Você vai ficar em casa, né? E vai ficar sem, né, esse aprendizado importante que é dado aqui todas as manhãs de domingo. Mas hoje eu quero falar também de coisas importantes. Eu quero que você abra comigo ali em Ezequiel capítulo 47. Eu quero falar sobre a torrente das águas purificadoras. Não ia pregar sobre isso, né? Mandei um monte de versículos para você, eu mudei tudo. Mas aí Deus mudou. Tá bom, Senhor, ele aqui é para mudar, eu vou mudar, né? Nem seria eu que ia pregar hoje quem ia pregar era o Diácono Elton, mas ele está de serviço hoje, não pôde estar aqui conosco. Mas estou aqui, disse para o Senhor: eis-me aqui, né? Numa semana em que eu estou pintando minha casa, estou sem sofá, sem cadeira, sem mesa para sentar. Eu tenho passado a minha vida trancado no meu quarto esperando, né, o cara terminar, mas ele não termina. Então assim, mas Deus sabe de todas as coisas, e o Senhor, Ele conhece meu coração e sabe que eu estou à disposição dele, que Ele mandar fazer, eu faço. Amém? Ezequiel 47, de 1 a 12, o texto vai dizer assim. Ezequiel 47, de 1 a 12, o texto vai dizer assim para nós: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da porta para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar, águas que vinham lá do altar, que vinham do oriente. E eis que ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam
umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levantou e me tornou a trazer a margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e verá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro, e viverá, tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar, grande em multidão excessiva, mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e será o seu fruto, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Veja que Ezequiel é tomado pelo Espírito Santo, e foi levado ao templo, e viu uma torrente de água que saía do altar de Deus, uma visão que foi dada para ele. No versículo 3, o texto que nós lemos diz que um homem sai medindo tudo, e essa medição que esse homem vai fazendo aqui, ele mede 1000 côvados para lá, 1000 côvados para cá. Essa medição nos mostra que Deus, ele impõe limites para a nossa vida. Deus fala: você pode ir até aqui, daqui para lá você não vai. Deus impõe limites para o homem, e é interessante a gente entender esses limites, porque a gente sabe que se nós ultrapassarmos os limites de Deus, nós vamos estar desobedecendo a Deus e desobedecendo a sua palavra e a sua vontade para as nossas vidas. Deus impõe limites para o homem, né? A palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra que, né, o que nós temos que fazer, como que nós temos que caminhar nessa terra. A palavra de Deus nos revela a vontade de Deus para a nossa vida, e isso são limites que Deus está nos dando. Ele diz: isso você pode, mas isso você não pode fazer, né? Ele diz: amar você pode, não, mas odiar você não pode. Então Deus, ele vai colocando limites para nós, né? Diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, né? Deus fala isso. O que são isso? São limites que Deus vai nos dando. Deus coloca limites para o homem, para a nossa vida. Não é tudo de qualquer maneira, não, tem uma ordem, existe uma decência que Deus estabelece para nós, e nós temos que andar segundo essa ordenança de Deus, segundo, né, essa determinação que Ele tem para nós, né? É você e Deus. Você tem que saber quais são os seus limites, né? E você vai saber isso conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. E isso você aprende lendo a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você vai entender quais são os limites que Deus colocou
esperando que o pastor te fale, não, você não pode fazer isso. Você sabe, está escrito na Bíblia. Né, irmão? Se está escrito na Bíblia, você já sabe. Então você tem que ler a palavra, tem que ter esse contato com a palavra, porque é ela que estabelece os limites de Deus para a vida de cada um de nós. A palavra diz que o marido deve amar a sua esposa, a esposa deve se sujeitar ao marido, porque são limites, né? Se eu não estou fazendo isso, estou extrapolando os limites que Deus me deu. Esse homem, ele fez Ezequiel passar pelas águas, que começou pelos tornozelos, depois passou para os joelhos e depois passou pelos ombros, pelos lombos. E o que isso me diz? Bem, isso me mostra os níveis de relacionamento com Deus. Cada um está em um nível, né? Uns estão ainda com água no tornozelo, outros já caminharam mais um pouco, porque ele fala que o anjo vai fazendo ele caminhar naquelas águas, né? Uns ainda estão com água no tornozelo, outros já caminharam um pouco mais, já estão andando com água no joelho, né? Mas outros que já se lançaram mais na obra, já se entregaram mais para Deus, já estão com água nos lombos, já estão no outro nível da caminhada. Amém? Nós precisamos entender isso. Cada um está no nível de relacionamento com Deus, cada um sabe qual é o seu nível. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele quer levar cada um de nós a águas mais profundas. Deus quer nos conduzir, cada membro desta igreja, a águas mais profundas, num nível de relacionamento com Ele. Ele não deseja que a gente passe toda a nossa vida com água no tornozelo, porque tem gente que entrou aqui há 10 anos atrás e ainda está com água no tornozelo, e tem gente que entrou assim que já está caminhando com água no joelho, porque está se entregando, está buscando, né? Está se lançando na obra. Então, mas Deus quer que todos nós caminhemos com Ele num nível mais profundo, um relacionamento mais profundo com Ele, né? Que nós não podemos nos conformar com o raso. Nós não podemos nos conformar com o raso. Nós não podemos passar pela igreja, com esse tempo que nós passamos aqui, e dizer, não está bom assim. Não está. Deus quer mais de você. Deus espera mais de você. E Ele fala isso lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Abre para mim. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, olha bem, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quer dizer, eu já conheço, mas eu preciso prosseguir para conhecer mais. Sigamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Isso nos mostra um movimento para frente. Amém? Não nos mostra um movimento para trás, nem um movimento de paralisação. É preciso prosseguir em conhecer a Deus. Quer dizer, eu preciso cada vez conhecer mais esse Deus que me chamou, conhecer mais esse Deus que me libertou, esse Deus que me deu a salvação, esse Deus que me deu a sua palavra, que me deu o seu Espírito. Eu preciso conhecer mais. Se você já conhece, conheça mais, busque mais, ore mais, leia mais. Eu estou lendo 3 capítulos, preciso ler mais, né? Eu estou lendo 1, preciso ler mais. Eu preciso prosseguir em conhecer esse Deus. Ele nos quer nos levar para frente, para águas mais profundas. No versículo 7, ele vê uma abundância de árvores de uma e outra banda do rio. Guarda esse versículo aí que a gente vai ler junto com o 12. No 8, diz que as águas desse rio, lá no 8 vai dizer que as águas desse rio, elas chegam até o mar. Vamos ler o versículo 8 aqui. Versículo 8 diz assim:
Então me disse: estas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então, essas águas que está ali no versículo 8, elas são águas que chegam ao mar e elas saram as águas do mar. Veja bem, o rio, esse rio que está sendo falado aqui, ele é Jesus, que traz a cura para o mundo, que é o mar. Jesus, ele foi enviado como esse rio, ele é fonte de águas vivas, ele é o rio da vida que entrou no mar do mundo para trazer cura, para sarar o mundo, como ele entrou na nossa vida, entrou na nossa família, na nossa casa. Essas águas têm entrado, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, que aqui ele está falando que é o mundo, mas ele está entrando na nossa vida, ele está nos curando, está nos sarando, porque Jesus veio para isso. Nós precisamos abrir a nossa vida para esse rio, deixar que esse rio nos inunde. Mas aí eu poderia perguntar: mas como, se Jesus não está aqui? Jesus vai entrar na minha vida de que forma? E eu quero te dizer esta noite que Jesus, ele vai entrar na vida de alguém e vai entrar na família de alguém agora, através de mim e de você. Porque Jesus hoje, ele habita em nós. Nós somos a morada do Senhor. Jesus está em mim, está em você. Quando vocês saíram daqui hoje, foram lá na casa da Júlia Esther, Jesus entrou ali, o rio entrou naquela casa para sarar. O rio entrou, Hoje saíram daqui para ir lá, para levar esse rio, Esse rio hoje está em mim, está em você. Somos nós que ele quer usar hoje para fazer essa obra, para levar essa cura, para sarar onde está doente, onde tem enfermidade na alma. Somos eu e você. Aleluias. Lá em João 14, versículo 4, João 4,14, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Olha bem, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus falando com aquela mulher ali no poço de Samaria, ele vai dizer assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele, diga, se fará em mim, uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Amém? Essa água que você bebe, que Jesus te deu, faz com você uma fonte que jorra, e vai ter gente sedenta que vai beber nessa fonte que está jorrando de você. Vai ter gente aí no deserto dessa vida que vai beber dessa água que está jorrando de dentro de você, Rodrigo? Que jorra lá nas madrugadas lá de Copacabana, naquele caminhão do lixo ali. Pessoas com necessidade, que vê em você essa água, que vê em você essa fonte, e vão até você para beber. Amém? Fonte que jorra para a vida eterna. Quem bebe da água que eu dou. Você tem que beber dessa água todo dia. Você tem que beber dessa água que Jesus está te dando, como ele queria dar para aquela mulher no poço de Samaria. João capítulo 7, 38. Evangelho de João 7, 38. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vocês creem? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Bota a mão aqui assim. Rios de água viva estão correndo do seu ventre. Rios de água viva estão correndo de dentro de você. É a palavra que está dizendo, não sou eu não. É o próprio Cristo que está falando. Quem crê, se você crê, esse rio está correndo de dentro de você. Aleluia, creia nisso. Rios de água viva. Jesus quer te usar para você ir, para você curar, para você libertar. No versículo 9,
no versículo 9, o texto diz que esse rio entra e ele traz vida e cura. Esse rio é Jesus. É Jesus que vem trazer a vida de Deus para a sua vida e para a vida daqueles que você for, usado para levar esse rio. Aleluia. Então Jesus ele vem, Jesus é esse rio que vem para curar, que vem para libertar, que vem para salvar. Aleluia. Zacarias capítulo 13, versículo 1. Zacarias capítulo 13, versículo de número 1. Olha comigo, Zacarias capítulo 13, versículo 1. Vai falar 13, 1. O texto vai dizer para nós. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Naquele dia, que é hoje, haverá uma fonte aberta. Uma fonte aberta é uma fonte que está jorrando. Amém? Uma fonte aberta é uma fonte que está jorrando. E essa fonte está jorrando aqui hoje, sobre os habitantes dessa casa. E essa fonte está jorrando contra o pecado e contra toda a impureza. O rio vem para lavar, irmãos, aquilo que está sujo, aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida. O rio, quando passa, ele passa e vai lavando, Quem já tirou a areia lavada do rio? Aquela areia lavada porque o rio está passando sobre ela, amém? E o rio passa sobre a nossa vida para tirar o pecado, para tirar a impureza. E esse rio é Cristo, esse rio é o Espírito Santo que está fluindo aqui nessa noite. Esse rio é essa palavra que está sendo ministrada no seu coração. Esse rio é o próprio Cristo. Esse rio, essa fonte está aberta, ela não está fechada. Você pode beber dessa fonte, você pode desfrutar dessas águas, você pode se mover dessas águas, dessa fonte que Deus abriu aqui nesse lugar, nessa noite. Salmo 46, 4. Salmo 46, 4. Salmo de número 46, versículo 4. É um rio que passa, é um rio que não para, é um rio abundante, de águas profundas, diz Ezequiel. 46, versículo 4, o salmista vai dizer para nós assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E é esse rio que está passando aqui nessa noite. Glória a Deus. O rio que alegra, alegra a cidade de Deus. Ele diz lá: um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio está fluindo aqui nessa noite. Jeremias 17, de 13 a 14. Jeremias 17, de 13 a 14. Vai dizer assim, 17, de 13 a 14. O Senhor, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então veja que tem gente que abandonou o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando eu abandono a fonte, eu vou morrer de sede. Amém? Então havia ali em Israel pessoas que estavam abandonando essa fonte. Nós não podemos abandonar essa fonte. Nós temos que beber essa fonte todo dia. Todo dia a gente tem que beber nessa fonte, porque essa fonte está aberta para nós. O Espírito Santo está sendo derramado para nos mostrar toda a verdade que tem nessa palavra. Há um rio que corre lá do trono, que quando tu abre essa palavra, esse rio começa a fluir sobre a tua vida.
Filho que vem do trono. Foi isso que Ezequiel falou, que vem lá do altar de Deus. E quando tu abre a Bíblia, tu começa ali a ler a palavra, e tu começa a falar com Deus, esse rio começa a fluir sobre você, e começa a te sarar, e começa a te curar. Aí ele chega lá no texto, no versículo 12. No versículo 12 lá de Ezequiel 47. O versículo 12, eu vou até ler também de novo, porque é importante. Ezequiel 47. Chegamos no versículo 12. E aí ele vai dizer assim: e junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda árvore, toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, mas os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então Ezequiel vê árvores plantadas de um lado e do outro do rio. Essas árvores dão fruto para comer. Isso quer dizer que essas árvores vão matar a fome dos famintos. Amém? Essas árvores que estão plantadas de um lado e do outro do rio, elas vão matar a fome dos famintos. E a gente olha para o mundo hoje e a gente vê gente faminta de Deus, gente que não conhece Deus, gente que está morrendo porque não conhece a palavra, não conhece o Evangelho. Amém? Então essas plantas, essas árvores, elas vão matar a fome dessas pessoas, porque diz o texto que o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Nós já vimos que o rio é Jesus, mas a árvore, irmão, a árvore é você. Você é essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Lá no Salmo 1 ele vai falar sobre isso. Salmo 1, no Salmo de número 1. Sei que muita gente sabe até de cor esse salmo. Não vou perguntar, mas eu sei que tem gente que sabe. Salmo de número 1. Nós vamos ver que essa árvore somos nós. Olha o que ele vai dizer no Salmo 1. Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, ele medita de dia e de noite. E por que ele faz isso? Porque ele não aceita o conselho do ímpio, porque ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele tem prazer na lei, na palavra, e ele medita nessa lei de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Amém? As árvores são vocês. Você é a árvore de Deus, porque você está plantado junto a esse ribeiro, junto a esse rio que passa. Você lançou as suas raízes para lá, e ali esse rio, ele te alimenta. E pode vir a dificuldade, pode vir as lutas, pode vir os problemas, o sol da vida pode tentar fazer você murchar, mas quando tu está plantado junto ao ribeiro de águas, o ribeiro de Deus, as suas folhas não murcham, não caem, e você dá fruto no tempo certo. Aleluia. E esse fruto vai alimentar muitas pessoas. Você não será estéril. A árvore plantada junto do ribeiro não é estéril. Ela dá fruto no tempo certo, mas ela dá fruto. Amém, irmão? A árvore que é plantada junto do ribeiro são árvores que, ela vão ser árvores viçosas. Elas serão árvores em que as pessoas vão passar e vão admirar essas árvores, e vão querer comer dos frutos dessas árvores.
Aleluia. Porque é um fruto que é dado na época certa. A árvore, ela tem a característica de produzir três coisas importantes, que são a sombra. Toda árvore frondosa dá sombra, e a sombra é o lugar onde os cansados procuram para poder aliviar o calor. Quando você está andando na rua, esse sol que fez hoje de 36 graus com um cara de 55, né? Que a gente estava aí se desfalecendo, vê uma sombra de uma mangueira, você para ali embaixo e fala: oh meu Deus, obrigado. As pessoas vão querer também descansar embaixo da sombra da sua vida, porque vão ver em você essa árvore frondosa que dá sombra para aliviar o cansaço de muitas pessoas. Toda árvore, né, que tem suas folhas verdes, ela também dá fruto, e o fruto serve para alimento, e Deus vai te usar para alimentar a vida das pessoas. Pessoas, como eu disse, famintas de Deus, que não conhecem Deus, vão querer comer desse fruto que você dá. Aleluia. Também essa árvore, ela vai dar folha, e aqui no texto que nós lemos diz que essa folha é para cura, né? E você vai ser usado para curar muitas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Você vai ser usado para curar e não para machucar. Amém? As folhas que você dá vão ser usadas para cura. Amém? E não para ferir. Não vai ser árvore com espinho, não, irmão. Amém? Não vai ser árvore com espinho, não. Vão ser árvores frutíferas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí lá em Jeremias, capítulo de número 7, versículo 8, não, 17, 7 e 8. Jeremias também vai falar dessa árvore. Jeremias também vai falar dessa árvore. 17, 7 e 8. Vai dizer assim: o salmista fala daquele varão que medita na palavra de Deus. Jeremias vai falar do varão que confia no Senhor. E ele vai falar: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esse varão que confia, ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Amém? Assim é o varão que confia no Senhor. Virão tempos difíceis, irmão, e a gente está vendo aí, né, o desenho que está se fazendo aí no mundo, né, como disse a irmã Paula aqui, o cenário que está sendo, né, aí montado é um cenário que nos mostra que tempos difíceis virão. Mas aquele que confia no Senhor será como essa árvore que dá fruto, porque eles têm as suas raízes, né, para as águas, e ele não vai sentir o calor. As suas folhas ficarão verdes no ano da sequidão. Mesmo que tenha seca, mesmo que haja dificuldade no país, aquele que confia no Senhor, ele vai continuar frutificando para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Pega aí, porque é para você. Amém? O que mais tem que confiar? Tem gente que confia desconfiando, mas a gente tem que confiar em Deus cegamente. Confiar em Deus cegamente. Porque a matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. Eu estava conversando isso com meu sobrinho hoje, né? Ontem na casa da minha irmã, e estava falando com ele, que ele falou que a firma dele está falindo, mas tem um cara que é crente lá que fala: enquanto tiver uma caixa aqui, eu acredito que Deus vai mudar esse bar. Aí ela não vai mudar nada, acabou, já não tem mais jeito não. Eu falei: mas a matemática de Deus é diferente. Ele pega 2 pães e 3 peixinhos e alimenta uma multidão de pessoas. A matemática de Deus é outra.
Amém? Falei para ele, ele ficou meio desconcertado, porque é assim que Deus faz. É na hora da dificuldade é que Ele mostra o seu poder. Amém? É na hora que não tem, é que Ele mostra para você que o Salmo 23 não é só uma história. Salmo 23 é uma verdade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. A gente precisa entender isso. A gente precisa confiar em Deus, confiar mais em Deus, confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e não duvidar, irmão, porque aquele que duvida é como a folha seca, né, que é jogada de um lado para o outro, mas aquele que confia permanece firme, né, na rocha, suas raízes, dentro do ribeiro, né, frutificando todo o tempo. Mas aí, esse fruto tem que ser um fruto bom, porque tem árvore que dá fruto ruim. Já viu assim uma árvore na sua casa, aquela manga sem custo? Você fala, cara, vou cortar essa árvore. Mateus capítulo 7. Tem árvore que dá um fruto que não dá para comer, irmão. Tem uma fruta que é parecida com a graviola, mas não é graviola. Tu olha assim, parece que tu abre ou fruta ruim. É fruta boa? É um negócio ruim. Mas tu olha para essa graviola, tu vai com aquela vontade de comer. Fala aí, irmão, fala aí. É porque tem um nome engraçado a fruta. Olha o que Jesus fala a respeito do fruto, aqui em Mateus 7, em 16 a 20, diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos? Né? Se a gente estivesse colhendo uva de espinheiro, seria uma aberração, né, irmão? Mas naturalmente o espinheiro não dá uva, ele dá espinho. Amém? Assim, toda árvore boa, quer dizer que tem árvore ruim. Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus, porque você reproduz aquilo que você é. Amém, irmão? Você só reproduz aquilo que você é. Árvore boa dá fruto bom, árvore má dá fruto ruim, porque eu não posso dar aquilo que eu não sou e aquilo que eu não tenho. Amém? Veja bem, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, porque é contra a sua natureza. Quem é bom não pode dar fruto ruim, e quem é mau não pode dar fruto bom, porque é contra a sua natureza. Aí ele diz no 19: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Não é pelas obras, né, querido? Não é pelas obras. Não é pelas obras que você é conhecido, pelo fruto que você dá. Então, se você dá fruto ruim, você não é uma boa árvore, tem que mudar. A gente precisa trazer isso para a nossa vida. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você nessa noite: é você que Deus quer usar para levar cura, para levar salvação, para levar Jesus para as pessoas. Porque Jesus, ele é a vida de Deus. E ele diz lá em João 1,4, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, já partindo para o final, como diz o diácono Grego. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Jesus é a vida que você precisa levar. Aleluia. Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós temos que carregar essa vida, nós temos que carregar essa luz para a vida das pessoas que estão em trevas, carregar a vida para aqueles que estão mortos. Essa é a nossa função, essa é a função da igreja de Cristo aqui na terra.
1 João capítulo 5, 11 e 12, primeira carta de João, capítulo de número 5. Minha Bíblia está soltando as folhas. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, 11 e 12. Vai lá comigo. 5, 11 e 12. 1 João. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Então Deus nos chamou para carregar essa vida, porque nós temos o Filho, nós o recebemos como nosso Salvador, e Ele nos chamou para carregarmos essa vida e levarmos a vida para aqueles que estão mortos. João 14, 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Voltando lá. João 14, 6. O texto nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a vida está em Cristo. João 3,36. João capítulo 3, versículo 36. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia. Precisamos correr para os pés do Senhor, porque a vida está nele. Não podemos rejeitar Jesus. Capítulo 11 de João, versículo 25, para nós encerrarmos, 25 e 26, o texto vai dizer: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? A vida está em mim. Aleluia. O rio está passando aqui nessa noite. Glória a Deus. Você pode ficar do jeito que você está, ou você pode mergulhar nesse rio da vida que está passando aqui. Talvez o diabo está dizendo para você: não mergulha não, fica do teu jeito mesmo. Talvez o diabo vai estar dizendo para você nessa noite: não é hoje, deixa para depois, mas a gente não sabe o dia de amanhã. O Senhor está te chamando para entrar nesse rio hoje, para lançar as suas raízes nesse rio hoje, agora, porque essa é a chance que Ele está te dando. Ele está dizendo para você nessa noite. Então aproveita essa oportunidade e vem entrar nesse rio comigo, porque eu quero esse rio também passando sobre a minha vida hoje. Porque esse rio vem trazer vida, esse rio vem trazer cura nessa noite, esse rio vem trazer salvação, vem trazer libertação nessa noite. Então aproveita a oportunidade que o Senhor está te dando. Entra nesse rio, deixa esse rio te lavar, deixa esse rio te purificar. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que importa é que Deus está falando contigo nesta noite. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O rio está passando. Não perca a chance, não. A oportunidade de Deus está chegando. Vamos nos colocar de pé, o ministério de louvor pode estar subindo aqui. Entra nesse rio. Quando nós estivermos cantando, se você sentiu Deus falando contigo, se você não quer sair daqui nessa noite como você entrou, talvez sejam pessoas que estão aqui, já são crentes, mas estão precisando ser curadas, e esse rio vai passando aqui nessa noite. Eu quero que você venha aqui para frente, enquanto esse louvor está sendo entoado. Venha para cá comigo. Talvez você está fora dos caminhos do Senhor, e o Senhor está te chamando para voltar para o rio, porque nesse mundo aí tu vai morrer, mas nesse rio tem vida para você, a vida de Deus, a vida de Jesus